Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa. Esse ambiente que você está agora vai ser completamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero estar convidando e te incentivando também a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube, o qual você ativando as notificações, você é sinalizado quando sair conteúdo novo. E também na plataforma do TikTok aí, convido vocês a estar nos seguindo. Momento de reflexão, e também você é sinalizado quando sair conteúdo novo, tá bom? E para você que está vendo pela primeira vez momento de reflexão, nós trazemos aqui temas, abordamos temas, aprendemos com alguns temas específicos à luz da Palavra de Deus. O que é a Bíblia, o que a Palavra de Deus nos ensina sobre cada respectivo tema. E aqui tem sido um momento de muito aprendizado, porque não existe uma fonte mais precisa de sabedoria tão grande quanto a Palavra de Deus, né? Então, a finalidade desse canal é essa, que não fique só aqui entre nós, mas que através da tua força, através de vocês, essa palavra que nós temos aprendido aqui no canal, que venha alcançar outras pessoas também, tá? E é claro que eu não posso deixar também de estar aqui divulgando um grande trabalho, um trabalho muito abençoado, que é sobre a H. Teodora Personalizados. A H. Teodora Personalizados, como eu sempre tenho enfatizado nesse canal, é transformar a sua criatividade em presentes únicos. H. Teodora Personalizados quer dizer que é personalizável. E se é personalizável, é ao gosto do freguês. É aquilo que pode estar na sua mente, uma ideia, e a H. Teodora Personalizados faz essa ideia criar vida. É personalização de canecas, relógios, quebra-cabeças, almofadas, enfeites de Natal e muito mais. Tudo feito com carinho, qualidade e atenção aos detalhes. Lembrando também que na H. Teodora cada peça é pensada para encantar, emocionar e deixar sua marca em cada momento especial. E falando em especial, não podemos deixar também de estar abordando. Estamos chegando no Natal. Então tem uma época melhor para dar presente do que a época do Natal? Então se você ainda não pensou o presente que você quer dar, que você quer presentear essa pessoa que faz a diferença na sua vida, eu vou te dar uma dica bem simples. Você pega a câmera do teu celular, aponta por esse QR Code aqui e você vai ser direcionado para a página no Instagram da H. Teodora Personalizados. Aí você vai entender do que eu estou falando, tá bom? Lembrando que a H. Teodora Personalizados personaliza pensando em você, tá bom? Então, pessoal, vamos hoje para o tema que nós vamos abordar hoje. E é um tema polêmico. Né? O tema de hoje é: não façais da casa de meu pai casa de vendas. Que está ali como texto base o livro de João, capítulo 2, do versículo 13 ao 17, que vamos ler agora. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Amém? Então, assim, pessoal, aqui quando Jesus subiu a Jerusalém para a Páscoa, ele encontrou o templo, o lugar da presença de adoração e da aliança, transformado em um comércio barulhento. Ali Jesus toma uma atitude firme e marcante. Ele expulsa os cambistas e os vendedores dali. Então vamos dar uma olhada, analisar esse texto e exegeticamente, vendo na profundidade dele, o que ele quer nos dizer e qual é a profundidade e a mensagem direta que cada texto da Bíblia tem sempre para nós. Então vamos lá. O original grego ele traz uma força ainda maior. Então
Casa do meu pai. Então, no original, no grego, é Aikos tou patros mou. Casa do meu pai. Lugar sagrado, exclusivo para Deus. Oikon emporium. Casa de comércio. Mercantilização, lucro, interesse próprio. Ou seja, Jesus diz: vocês profanaram aquilo que Deus santificou. Mas assim, o que estava acontecendo no templo? No pátio dos gentios, animais vendidos a preços abusivos, câmbio de moedas com exploração, a oração substituída pelo lucro. E aí pega, hein? E aquele que deveria ser. Vamos ali para o livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 56. Livro de Isaías, capítulo 56, versículo 7, que diz assim: também os levarei ao meu santo monte, eu os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não era para ser isso, segundo o livro de Isaías 56, mas estava sendo uma outra coisa ali. Então, assim, tornou-se um mercado barulhento e espiritualmente falido. Vamos dar uma olhada agora o zelo de Cristo. Os discípulos lembraram do Salmo 69, verso 9. Livro de Salmos, capítulo 69, versículo 9, que diz assim: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas do que te afrontaram caíram sobre mim. Então, assim, o zelo de Jesus não é raiva humana, é amor pela santidade, pela verdade e pela adoração genuína. Ele está mostrando o quê? Ele está mostrando que Deus deve ser o centro da fé. A adoração não pode ser um negócio. E o culto não existe para o homem se beneficiar, mas para Deus ser glorificado. E aí entra essa é uma verdade que muitos ignoram. Então, principalmente esse último ponto. O culto não existe para o homem se beneficiar, mas para Deus ser glorificado. E infelizmente isso acontece. Acontece demais. Pessoas estão se beneficiando através do culto. O culto já nem está indo mais para Deus. Não é mais nada associado a Deus. É o homem se beneficiando do culto. E que Deus quer para ser glorificado fica de canto. E infelizmente isso acontece. Acontecia e hoje também não é diferente. Aí nós podemos aplicar nos dias de hoje, e podemos aplicar de qual forma? Qual forma que nós podemos aplicar isso? Porque assim, às vezes pensa, puxa, como que tá as coisas hoje? Mas é algo que já vem de lá de trás. Então, a pergunta do Espírito Santo a nós é: o que temos transformado, olha só, o que temos transformado em comércio dentro da nossa vida espiritual? O que temos transformado em comércio dentro da nossa vida espiritual? Porque hoje o templo não é de pedra. E lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então,
O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Muitos transformam o templo em, e aqui vai pegar, negociações com Deus. Ah, se tu me deres, eu te sirvo. Querer barganhar com Deus, ou querer buscar Deus só quando as coisas estão difíceis, ou buscar a Deus quando a coisa está apertando, ou buscar a Deus quando não vê mais saída. Tentou de várias as formas, de todos os jeitos, de todas as possibilidades. Não viu? Aí, como Deus ficou por último lugar, vai buscar Deus. Há um dizer bem interessante que diz assim: ou você vem para Jesus pelo amor ou pela dor. Lembrando que só Jesus salva, tá? Porque a palavra diz isso. Então, se a palavra nos diz que o único caminho, a verdade, a vida é através de Jesus, não existe outro caminho para chegar a Deus. É só através de Jesus, é só através de Jesus. E muitas pessoas recorrem a Jesus quando não tem mais nenhuma forma de conseguir as coisas. Ou seja, barganha. Como se Jesus não soubesse a intenção do coração humano. Como se Jesus não soubesse que essa pessoa está o buscando porque ele quer alguma coisa. Como se Jesus não soubesse que essa pessoa está se achegando a Deus porque ela tem um interesse. Outro ponto, palco de aparência, ostentação, orgulho, status. Então muitos transformam a sua vida em ostentação, orgulho, status. Nas redes sociais tem 200 milhões de amigos. Amigo de verdade não tem nenhum se a coisa apertar. E orgulho lá em cima, Status. Hoje muitos, infelizmente, focam na parte do status. A postagem, ela não diz aquilo que é a vida da pessoa. O status da pessoa não bate com o que ela é de verdade. E Deus sabe disso. E Deus vê tudo. Tudo que está oculto, Deus vê. Outra coisa, religiosidade vazia. Ritos sem arrependimento. Faz 200 milhões de ritos. Faz 200 milhões de campanha. Como se fosse na atividade. Na atividade, no mover, sendo que por dentro não tem nada. Por dentro está vazio. Acaba se tornando um frequentador de templo. Acaba se tornando um frequentador de igreja. A pessoa acostumou tanto aí, que ela não consegue nem parar para pensar, para ver como que está seu particular com Deus. Como é que está? É como se batesse ponto. Vou bater ponto. E outras coisas têm ficado para trás. Tem pessoas, pessoal, que a pessoa ela vive no templo e não tem tempo nem para sua família. Não tem tempo, se precisar alguém da família. Isso que eu estou falando, família, os que estão dentro da casa. Porque a família, ela é constituída daqueles que estão embaixo do mesmo teto. Estou falando dos da casa. Às vezes a pessoa precisa de alguma coisa, está ali. Mas ela acha que na cabeça dela... Então a gente fica refletindo, pessoal, porque... Deus sabe do nosso coração. Deus sabe da intenção. Então, temos que olhar para dentro de nós. A palavra do Senhor nos diz assim: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua própria alma? De que adianta? Então é uma coisa que infelizmente acontece, pessoal. Não deveria, mas acontece. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nessa religiosidade. Repito, a religiosidade vazia muitos transformam o templo em religiosidade vazia, ou seja, ritos sem arrependimento.
Não, mas a palavra de Deus diz que as coisas do céu nos conquista a força. Mas que força é essa que por dentro não é a mesma coisa? É? Outro ponto, promoção pessoal. Ministério como vitrine. Você já viu dizer aquela frase, que o Senhor cresça e eu diminua? Os fariseus, eles tinham esse tipo de conduta porque eles se mostravam santos. Se mostravam com uma santidade tremenda, a ponto de condenar qualquer um. E Jesus combateu isso. Jesus combateu a religiosidade. Ele combateu firmemente. Ele chegou a chamar de sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro é outra coisa. Mas o Senhor está passando hoje pelo templo. E a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então olha só, o Senhor está passando hoje pelo templo e dizendo: volte para a pureza da adoração. Limpe o coração. Porque, pessoal, um coração rancoroso, um coração cheio de mágoa, um coração cheio de inveja, um coração cheio de angústia, um coração que não sabe perdoar, como é que vai conquistar o perdão de Deus? Como é que um coração desse vai ter espaço para que Deus venha fazer alguma coisa? Deus não é intrometido. Deus, ele bate ali na porta do templo. Ele quer entrar, ele quer fazer morada, ele quer entrar ali. Mas como é que um copo cheio pode ser cheio? É necessário que esse templo se esvazie dessas coisas, se esvazie de toda angústia, toda podridão, todas as coisas que não agradam a Deus. Aí Jesus entra. E ele entra e esse coração, que é uma casa, se torna uma casa diferente. E ele insiste. Bate ali na casinha do coração, toque, toque. Ele não vai forçar a porta. Quem é intrometido, quem entra sem bater, quem avança sem pedir, sem nada, é o inimigo. Então, o Senhor está passando hoje pelo templo. Volte para a pureza da adoração. Limpe o coração e não me coloque no meio do comércio da vaidade. Não coloque Jesus no meio do comércio da vaidade. Porque o evangelho ele não está à venda. E Cristo purifica o templo hoje. A ação de Jesus não foi somente histórica, ela é profética e espiritual. Quando Jesus entra, aí agora, quando Jesus entra, ele derruba mesas de interesses pessoais. Ele rompe com o barulho que impede a oração. Ele restaura o propósito original da casa de Deus. Você é templo, você é casa. Então, repito aqui, para ficar cravado. Quando Jesus entra, ele derruba mesas de interesses pessoais. Ele rompe com o barulho que impede a oração. E ele restaura o propósito original da casa de Deus. Jesus, ele não dá liga com aquilo que... com religiosidade. Jesus bate firme contra a religiosidade. Jesus bate pesado contra os religiosos. Jesus bate pesado com aquele que tem o nariz lá em cima. Jesus bate pesado com aquele que se acha maior do que qualquer coisa.
Jesus bate de frente, Jesus bate de frente com aquele que é orgulhoso, Jesus bate de frente com aquele que se vangloria, Jesus bate de frente com aquele que não estende a mão, Jesus bate de frente com aquele que acha, mas só fica no achismo. E aí que conclusão que nós chegamos? A conclusão que nós chegamos é o seguinte: deixe Jesus entrar no templo do teu coração. Deixa Jesus entrar. Ele está batendo ali, ó, querendo entrar. E ele só vai entrar se você permitir. Mas para ele entrar na sua casa do seu coração, a casa do seu coração tem que estar vazia. Tem que estar vazia. E quando ele perguntar: este lugar é minha casa ou comércio? Que possamos responder com arrependimento e sinceridade: Senhor, purifica o teu templo, tira o que é meu, deixa o que é teu, e que minha vida seja uma casa de oração. Ou seja, o meu coração seja completamente do Senhor. E hoje, Jesus está com o chicote do zelo e o amor da graça estendido. Ele não quer expulsar você. Ele quer expulsar aquilo que está destruindo você. Jesus quer tirar da sua vida aquilo que está te destruindo. Seja o que for. Seja no vício das drogas, seja no vício da bebida, seja no vício da pornografia, seja o que for. Jesus quer expulsar aquilo que está te destruindo, que está tirando da tua vida, que está acabando com a sua vida, e Ele quer entrar e quer dar uma mexida nessa casa aí. Ele quer entrar nessa casa aí que é o seu coração e adorná-la, deixar ela mais bonita. E quando Jesus entra na vida da pessoa, a pessoa se torna mais bonita. Então assim, abra as portas do seu coração para Ele, porque aí você se torna um templo e a morada do Espírito Santo. Que o templo seja dele novamente, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Palavra fantástica, confronta, bate de frente. E se nós formos pensar, é simples. Jesus só quer cuidar da tua vida. Jesus só quer cuidar dos teus passos. Não busque caminhos alternativos, não. Como eu repito, se a palavra de Deus diz que é só através de Jesus que chega ao Pai, não existe outro caminho. Ele morreu na cruz por mim e por você, não porque nós éramos merecedores, mas Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E nós temos visto tantas coisas acontecendo, as coisas têm se tornado cada vez mais difíceis. Não espere para que chegue na prorrogação do segundo tempo para você refletir sobre isso. Não espere chegar quase no final do tempo, porque nós não sabemos quando que vai ser o final. Muitos de nós, alguns têm a ótica pré-tribulacionista, do arrebatamento num piscar de olhos. Alguns têm a visão pós-tribulacionista, e já quero enfatizar para você que nós temos o conteúdo sobre as duas óticas tribulacionais aqui no nosso canal, você pode dar uma conferida. Mas às vezes Jesus pode vir para mim hoje. Amanhã a gente não sabe quando que a nossa senha vai ser chamada. Então que nós venhamos refletir sobre isso e não perder tempo e deixar Jesus governar, Jesus cuidar do nosso coração, do nosso templo, que somos nós. Amém, pessoal? Pessoal, palavra fantástica, faz a gente refletir, faz a gente aprender,
E eu acredito que, assim como falou comigo, falou com você. Então, através disso, não deixe só entre eu e você. Mande para alguém. Mande para alguém. Seja um canal de bênção, mande essa palavra para alguém. Não é minha palavra, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus aqui. Por isso que nós refletimos dentro da palavra de Deus. Faça diferença na vida de alguém. Tá bom, pessoal? Pessoal, então é isso. Aqui embaixo tá os comentários totalmente liberados para você expor a tua opinião. Concordo, não concordo, discordo? A sua opinião é bem importante para nós. Eu queria acrescentar isso aqui. Glória a Deus. Coloca aí a sua opinião para acrescentar, para a gente aprender ainda mais. E você que tem dúvida ou queria, de repente, que a gente viesse aprender aqui juntos sobre algum tema específico, coloque um tema que... eu queria saber sobre isso. Aprendemos juntos aqui no momento de reflexão. Tá bom, pessoal? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Que Deus venha nos dar força nessa caminhada aí que não é fácil. Estar com Jesus não é fácil. Não é fácil. Mas é a certeza que nós vamos chegar até a chegada final. Né? Nós vamos chegar na chegada. Vamos chegar até lá. Nós vamos passar lá. Com Jesus você vai passar e você vai chegar até o ponto final. Agora, se Jesus não tiver, aí fica difícil. Se você buscar caminho aleatório, vai ficar difícil. Tem caminhos que parece que vão levar para Deus. Só parece. Só Jesus, caminho, verdade e a vida. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.